queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus continue a reinar aqui no nosso meio. Amém? Meus irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui entre os irmãos. Confesso que em alguns momentos até me emocionei aqui ao rever muitos irmãos e pelo fato de ter recebido o convite do pastor Lenierson, né? E esse convite ter sido também, é claro, convalidado pelo conselho aqui dessa igreja. Me sinto muito agradecido e neste momento devoto aí toda a minha gratidão à igreja a quem eu pertenço. Meus irmãos, o texto que nós iremos se debruçar para ouvir a voz do nosso Deus é Lamentações 3, do verso 1 ao verso 26. Lamentações 3, do verso 1 ao verso 26. O título que eu dei à exposição que farei é: A salvação do Senhor é o silêncio do saber te cortando por dentro. Texto base de Lamentações 3, do verso 1 ao verso 23. Peço que os irmãos acompanhem a leitura que farei. Eu sou o Senhor que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar pelas trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou-me os meus caminhos e me fez em pedaço. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem, então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumados, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, Pai eterno, aqui, ó Deus, estamos na tua casa, neste singelo dia que reservamos para glorificar e adorar o teu nome. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações a partir da exposição sincera da tua palavra, porque sabemos que não temos para onde esconder, por mais esforço que façamos, por mais alto cume que subamos, não tem como nós nos escondermos de ti. Pai querido, muitas das vezes nós somos imersos pela angústia,
pelas circunstâncias da vida. E muitas das vezes as circunstâncias é justamente o lugar que o Senhor quer que nós estejamos, para que em silêncio possamos ouvir a Tua voz. Senhor, estamos aqui para cultuá-lo e para ouvir o que Tu tens a dizer. Muito obrigado por tudo, em nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, repito o título que eu destaquei da exposição que farei: a salvação do Senhor é o silêncio do saber te cortando por dentro. A título de contextualização daquilo que creio eu que os irmãos, no processo de leitura do texto, foi progredindo para um sentimento de angústia. Não sei se todos tiveram essa mesma percepção. E esse sentimento de angústia é muito próprio do estilo utilizado no texto, que o próprio nome traz uma pista. Nós lemos o livro de Lamentações. Texto esse e livro esse que tem um objetivo muito específico. E esse objetivo é justamente o lugar onde muitas das vezes Deus nos coloca para que possamos ouvir a sua voz. E é tudo isso que nós precisamos, ouvir a voz do nosso Deus. Porém, os barulhos do dia a dia nos impedem que o silêncio do saber das verdades de Deus nos atinja a ponto da gente não conseguir ficar de pé. E todos nós sabemos que a nossa vida, ela é única para a glória dele. Não existe nenhum tipo de separação que possamos fazer entre vida ordinária, vida comum, e a vida supostamente espiritual. Só temos uma vida, e essa vida é para a glória de Deus. Por isso que nós devemos ter a sensibilidade nas mais pequenas e mais singelas coisas que façamos no nosso dia a dia. O texto lido, ele tem um contexto que faz por que ele seja dessa maneira. E, antes de mais nada, não sei qual versão que os irmãos estão acompanhando, mas algumas Bíblias têm a indicação de quem supostamente seria o autor desse livro. E intuitivamente as pessoas imputam a Jeremias. Porém, não existe um consenso acerca da autoria do próprio livro. Porém, a Septuaginta, ela faz essa referência histórica, né, imputando a Jeremias, e por conta do estilo e das expressões, especialmente no capítulo 3, a Jeremias é colocado enquanto autor desse livro. E pelo simples fato daquilo que Jeremias tinha profetizado que aconteceria com Israel. Para que os irmãos relembrem qual o contexto do lamento lido, Israel estava cativo na Babilônia. A profecia que Jeremias tinha ecoado, de que 70 anos o povo de Deus, o povo de Israel, estaria cativo, estava se cumprindo. E veja, estar cativo de um povo que foi tomado por meio da guerra é justamente a própria definição de escravidão. Mesmo que muitos ultimamente tentam levar para uma perspectiva indicativa ética, mas escravidão era sempre, historicamente, um povo que era tomado de forma cativa, um povo que perdia uma guerra. E o povo de Deus, o povo de Israel, estava cativo na Babilônia. E todos nós sabemos que esse cativeiro durou cerca de 70 anos. E veja, o livro de Lamentações tem uma curiosidade bem significativa dentro daquilo que se propõe o próprio texto, que o livro ele é composto somente de 5 capítulos. Se os irmãos quiserem somente folhear para trás e para frente aí, vocês vão ver que existem somente 5 capítulos
do livro de Lamentações. Esses capítulos, eles são escritos dentro de um estilo literário que é o identificado como acrótipo. E o que seria esse acrótipo? É justamente a divisão, seguindo para e passo, as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, se os irmãos tiverem curiosidade, pode buscar lá. Capítulo 1 tem 22 versículos. Capítulo 2, na exata medida. O 3, ele vai sair um pouquinho desse padrão, entre aspas, porque o capítulo 3 vai ter 66 versículos, ou seja, 22 vezes 3. O capítulo 4, na mesma medida, 22 versículos, e o capítulo 5, 22 versículos. Então, esse tipo de poema, que é um estilo literário que nós encontramos, né? Inclusive o livro de Lamentações é identificado enquanto um livro poético, ele se assemelha a outros livros, como por exemplo o Salmo 74. Depois os irmãos em casa, a gente não tem muito tempo para poder se debruçar a isso aqui, mas em casa os irmãos peguem o Salmo 74, vocês vão ver lá, o primeiro versículo já vai fazer alusão a esse contexto também que estamos falando aqui agora. Então existe um elo de ligação entre Lamentações, o texto que nós lemos, e o próprio Salmo 74, que tem o mesmo estilo literário, é um acrótipo. E também é exatamente um lamento. O Salmo 74 também é identificado enquanto um lamento. E esse lamento é justamente pela destruição do templo em 587 a.C. Nós sabemos que um dos objetivos de um povo que se sobrepõe ao outro é destruir tudo aquilo que é característica própria da sua cultura. Então, a destruição do templo em Israel foi uma ação feita pelos babilônicos para descaracterizar aquilo que era o elo de ligação entre um povo. Então, a religião, muitas das vezes, é justamente esse elo de ligação. Por isso que, supostamente, né, quando o Brasil foi descoberto, um dos objetivos dos portugueses aqui, e é justamente a história que nós ouvimos, é que houve a imposição de uma religião. Estamos no período alusivo às missões e nós, enquanto cristãos reformados, né, nós nunca devemos esquecer como esse mundo tenebroso ele está pautado dentro de uma perspectiva de construção de imaginário contrário àquilo que nós aprendemos enquanto verdades bíblicas. Por exemplo, em 1556, os irmãos devem muito bem lembrar, não sei se alguém fez alusão ou vai fazer alusão ainda esse mês, nós temos lá irmãos que vieram da França, cerca de 14 irmãos, direcionados e endereçados por Calvino, que chegaram aqui no Brasil, e é justamente a datação do primeiro culto reformado, ali na ilha de Guanabara. Irmãos esses que são identificados enquanto mártires cristãos, que viveram situações extremamente angustiantes, porém, eles glorificaram a Deus em situações extremamente inóspitas. E muitas das vezes, meus irmãos, nós esquecemos que a vida cristã não é pautada dentro daquilo que me parece meio mainstream hoje, das muitas igrejas popstar que nós vemos por aí, onde o sujeito é visto enquanto ascensão profissional, ascensão patrimonial, e eles fazem uma interpretação mirabolante para poder ligar e pontuar isso ao fazer cristão, ao ser cristão. Porém, a Bíblia está repleta de exemplos totalmente contrários a isso. Exemplos onde o distanciamento da vontade de Deus leva o sujeito à vala do desprezo e da subjugação, por exemplo, de um próprio povo. E é justamente esse contexto que nós vemos aqui na leitura e do lamento feito no livro do capítulo 3, onde o sentimento do povo de Israel era justamente esse. Era o pior lugar possível. Não era surfando a crista da onda.
não era no alto de um arranha-céu. Pelo contrário, era no mais profundo abismo, no mais escuro abismo. Meus irmãos, às vezes, e muitas das vezes, essa é a forma pedagógica de Deus tratar quando os barulhos desse mundo nos ofusca e impede da gente ouvir de forma precisa o que Deus efetivamente quer para a nossa vida. E o propósito do livro de Lamentações é justamente esse: suplicar a Deus, lamentar pelo estado que o povo de Israel estava, sobre a sua terrível condição. E para nós, cristãos reformados, nós não ficamos acanhados de publicizar aquilo que nós somos: sujeitos completamente depravados, imundos. Porém, diferente daqueles que querem colocar uma maquiagemzinha para poder mostrar que existe algum tipo de vantagem em ser cristão, vantagem humana, nós vemos claramente aquilo que é próprio do ser humano. E o nosso dever é justamente ouvir a voz de Deus, e como foi sugerido e fizemos a leitura no último verso, é no silêncio que nós podemos ouvir a voz clara de Deus. Como nós não acreditamos em coincidências, né? Nós entendemos que tudo está na exata medida, calibrado com o querer e a vontade de Deus. Sexta e sábado, né, eu fui convidado pelo pastor Lenny Erison para poder acompanhar alguns dos irmãos aqui em um momento de comunhão, e me parece, eu tive a oportunidade de trazer uma breve reflexão, e eu dei o devido destaque a isso, né? A oportunidade que nós tivemos de estar num lugar completamente avesso daquilo que é próprio do homem, que todas essas paredes aqui é um ofício humano, concorda comigo? E muitas das vezes a gente esquece que existe um mundo real, e o mundo real é o mundo criado por Deus, não o mundo criado por nós. Nós reproduzimos aí, mal feito muitas das vezes, aquilo que Deus criou. Eu costumo às vezes dizer que nós não tropeçamos em triângulos, retângulos e círculos no dia a dia. Porém, nós temos figuras que estão na exata medida da forma de triângulos, retângulos e círculos que encontramos na natureza. Então, o homem, ele pega os elementos criados por Deus e tenta, em alguma medida, fazer uma simulação. E muitas das vezes as pessoas estão acostumadas somente nas coisas criadas pelo homem, e esquece de se debruçar nas coisas que estão genuínas, criações divinas. E lá nós tivemos a oportunidade, em muitos momentos, a condição do nosso irmão presbítero Manuel, de poder ouvir a criação divina. E ao ouvir a criação divina, o pulsar da criatura feito pelo Criador, é inevitável você não ouvir com mais facilidade aquilo que Deus tem a falar. Por quê? As ranhuras, os barulhos do dia a dia ficavam totalmente desprezados, porque não tinha naquele ambiente esses barulhos. Tinha lá barulho de grilo, de sapo, de galinha e várias outras criaturas criadas por Deus. E com isso nós não nos distraímos com as coisas criadas, e aí nós conseguimos ouvir de forma clara aquilo que Deus tem a dizer. E muitas das vezes, meus irmãos, é justamente esse lugar descrito na leitura que fizemos que estamos. E esse lugar é justamente o lugar proposital e, como eu disse, pedagogicamente colocado, né? Nós somos encurralados para justamente ouvir o que é que Deus quer para a nossa vida.
Porém, muitas das vezes, é muito comum, como por exemplo, aconteceu com Jó, né? Então, existia um processo gradativo ali de desgraças que estavam acontecendo na vida dele. E os próprios amigos diziam, e o estimulavam: mas rapaz, você não está vendo o que está acontecendo? Mesmo assim, você vai se manter firme nesse Deus que te assola? Porém, a sacada de Jó, e por isso que é um homem de referência para que nós aprendamos como nós devemos nos relacionar com Deus, ele glorifica a Deus mesmo numa situação mais inóspita possível, mais improvável possível. E, meus irmãos, estar no cativeiro da Babilônia era esse mesmo lugar possível que Jó estava também, e temos inúmeros outros exemplos na Bíblia em relação a homens de Deus que estavam em situações extremamente angustiantes. Inúmeros salmos registra o estado de espírito do salmista, o estado de espírito de Davi. E às vezes nós nos sentimos meio fracos quando estamos neste lugar. E às vezes nós não entendemos o porquê que estamos neste lugar. E estando encurralado, e o próprio termo é extremamente sugestivo, requer ações do sujeito. Se você tenta encurralar um animal, por mais medo que ele esteja de você, mas se você se aproximar, vai ser naturalmente e de forma instintiva, ele vai dar aquela espirrada, ele vai fugir. Então, o momento de instabilidade de toda e qualquer pessoa, e estou dando exemplo de um animal irracional, né, é e deve ser uma tomada de decisão. Porém, não significa dizer que isso é fácil. Como a própria descrição aqui mostra o estado de alma daqueles que estavam cativos na Babilônia. E repito, normalmente, né, se imputa a Jeremias, pelo simples fato de Jeremias ter feito a profecia, né, ecoado em sua boca. E aqueles que querem rememorar o próprio contexto, Jeremias 25, da guarida, justamente a relembrar tudo aquilo que Jeremias fez, admoestando o povo que o caminho que eles estavam seguindo levariam eles para distante do Deus verdadeiro, e com isso as consequências não seriam nada boas, como naturalmente acontece nas nossas vidas. Meus irmãos, se identifica no livro de Lamentações, e a gente pode dar o devido destaque, que ele é um livro que nós encontramos um memorial. Veja que o lamento é uma lembrança do seu estado, uma lembrança que não é só do povo de Israel no passado, é uma lembrança do nosso estado e da nossa condição hoje. É bem possível que tenha pessoas aqui que se sintam encurralados por uma determinada circunstância, seja ela qualquer, uma circunstância ligada a uma aflição na saúde, uma circunstância de diminutos recursos financeiros, um problema de cunho familiar, onde a pessoa imagina que talvez não tenha alternativas, talvez não tenha fuga. Porém, vamos aprender nessa noite que por mais desolado que o sujeito esteja, nós devemos trazer à memória, como lemos no verso 21, o que pode dar esperança. E o livro de Lamentações, ele é um memorial, é uma referência, um marco para que nós não esqueçamos onde nós já estivemos. Se em alguma medida você
interprete que a sua vida está andando em vento em popa, o que lemos é um marco memorial para esquecer, isso não é a oferta para ser cristão. Isso não é um sintoma de que você é um cristão. Está indo tudo bem na sua vida. Não, porque pode estar indo supostamente tudo mal, e mesmo assim como foi com Jó, você glorificar a Deus e ter a sensibilidade de espírito para poder ouvir a voz do nosso Deus. Meus irmãos, esse texto também tem uma devida conexão histórica, com o livro de Esdras, Neemias e Esté. Lembrando que Esdras, Neemias e Esté, nós tivemos um processo, primeiro, de reconstrução do templo com Esdras, de reconstrução dos muros da cidade com Neemias, e também de marcação temporal de um memorial, como aconteceu com a salvaguarda, lá no livro de Ruth, do povo de Israel, daqueles que quiseram aniquilar todo o povo de Deus. Então veja que a Bíblia é repleta de exemplos de indivíduos cristãos, o povo de Deus, que hora ou outra se colocavam em situações extremamente desconcertantes, extremamente perigosas, seja ela por ter distanciado daquilo que Deus queria, ou seja ela pelo amor à verdade. Hebreus 11, normalmente, ele é identificado como a galeria da fé, Os homens de envergadura, homens e mulheres de envergadura, que foram significativos para poder exemplificar o modo de proceder de todos nós, no sentido de devotar a Deus piamente, sem titubear em nenhuma medida, por conta da fé. Então nós não precisamos de provas materiais para poder crer que Deus é aquilo que Ele é. Por isso, como eu disse, você ser bem sucedido, isso não é nenhum sintoma de que você é um genuíno cristão. O capítulo 9 e o capítulo 10 de Esdras, meus irmãos, depois vocês peguem lá para poder verificar. O capítulo 9, vocês vão ver lá a oração de Esdras para o povo de Deus. E no capítulo 10, o povo escuta a voz de Deus, se arrepende e tem uma tomada de decisão, muda. Veja que eu falei sobre uma ação, Chega um momento que o sujeito inevitavelmente vai ser encurralado por Deus, porque Deus, Ele é santo, e não cabe na relação com Ele coisa diferente. Você não tem como dizer que tem um relacionamento com Deus e levar uma vida meia boca, porque você vai ser denunciado, ou melhor, você não vai ser nem minimamente reconhecido. Eu gosto muito da passagem de Pedro lá, se esquentando na fogueira, negando, como ele negou 3 vezes, que ele era pertencente ao aprisco do Supremo Pastor. Porém, o modo de sentar dele o denunciava, o modo de falar dele denunciava, mesmo ele negando. Olha que coisa interessante. Mesmo Pedro negando, ele era identificado enquanto um genuíno cristão, pelo simples fato de não haver separação, como eu disse logo na introdução da minha fala. Não existe separação de mundo secular, o mundo do trabalho e o mundo aqui da igreja. Não existe separação. Por isso que seremos reconhecidos mesmo que nada façamos para supostamente as pessoas nos reconhecerem. Você não precisa estampar uma camisa grande dizendo Jesus salva, para poder as pessoas dizerem, ali é um cristão. Não, você caladinho, fazendo o que deve ser feito, você vai glorificar a Deus. Tudo bem? E o que nós podemos aprender também, meus irmãos, aqui no próprio texto, que na lamentação Deus ouve
a súplica, Deus ouve o lamento. Mesmo que pareça, como nós lemos aí, os irmãos peguem o verso 8, olha só, mesmo que em alguma medida pareça que Deus não está ouvindo a nossa oração. Possa ser que algum dos irmãos, em alguma medida, orava, né, diuturnamente por uma determinada coisa e nada acontecia e você tinha o sentimento que Deus não estava ouvindo a sua oração. Mas lembre-se, no título da própria exposição, é no silêncio que nós encontramos. Porque uma coisa é você suplicar, pedir, pedir, pedir. Outra coisa é ser aquilo que Deus quer. São duas coisas totalmente diferentes. Olha o que diz o verso 8. Ainda enquanto clamo e grito, Ele não admite a minha oração. Quantas vezes a gente se coloca e se vê nesse lugar? Às vezes a gente quer, né, muito uma coisa, ou está numa condição extremamente horrível, e Deus permite que nós estejamos nesse lugar, porque nesse lugar produz arrependimento. Então pedi para que os irmãos anotassem e depois revisitassem lá em Esdras 9 e 10, Esdras ora, suplica, o povo escuta a oração, tem a tomada de consciência de que estavam em pecado e se arrepende. Então, estar num lugar acuado, muitas das vezes, é o modo pedagógico que Deus faz para que você escute piamente a voz dEle. É o momento onde você se desprende de todo e qualquer tipo de possibilidade de você achar que você pode fazer alguma coisa. É quando você está acuado. É quando você está em completo desespero. Quando você está no estado de lamento profundo. E pode haver, como nós lemos aqui, que mesmo assim, parece que Ele não admite a nossa oração. Meus irmãos, olha como o texto é extremamente descritivo, né? Olha o que o verso 16 vai dizer. Fez-me quebrar com pedras de areia os meus dentes. Imagine só. Hoje talvez está um pouco mais difícil, né? Mas há tempos atrás, quando se comprava o feijão e ele não vinha tão limpo, né? Você estava ali comendo e de repente você mastigava uma pedra. Creio que os irmãos mentalizaram a agonia que foi mastigar uma pedra, não é? Então, não é um sentimento bom descrito aqui nesse lamento. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes e cobriu-me de cinza. Ou seja, é o lugar mais abjeto e mais sombrio possível a descrição aqui desse lamento. Porém, meus irmãos, nós não podemos esquecer como no verso 8 do capítulo 3, que muitas das vezes essas circunstâncias, elas existem para nos colocar justamente nesse lugar de instabilidade, nesse lugar diminuto, para que todo e qualquer tipo de possibilidade de autossuficiência seja desmantelado. E Deus, Ele fica em silêncio quando, como nós vimos nos relatos do povo de Israel, nos distanciamos dEle. O verso 21, como nós lemos, vai dizer que quero trazer à memória o que pode dar esperança. E o que é que pode dar esperança? É saber que, por mais fundo que seja o poço, por mais escuro que seja o lugar onde você esteja, o Senhor, Ele é misericordioso.
Verso 22 vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumados, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 23, renovam-se a cada dia, grande é a tua fidelidade. Todos nós sabemos, meus irmãos, que de nós mesmos nada nós podemos. E se não fosse as misericórdias do Senhor, não estaríamos aqui hoje tendo a oportunidade de ouvir a sua voz. Por quê? Porque sabemos que, por mais expertise que o sujeito tenha, se não houver o desvelar do Espírito Santo para poder compreender as verdades aqui ecoadas, vai entrar no ouvido, sair no outro, ele vai interpretar isso aqui como um marco histórico somente, e não vai frutificar no coração aquilo que Deus quer. Quer falar sobre esse relacionamento quebrado e que é o estado que você está sem Deus. E não esqueça, meus irmãos, Deus fica em silêncio quando nós nos distanciamos dele, porém, a salvaguarda é que é no próprio silêncio que nós encontramos nosso Salvador. Quando não existe mais nada que impeça, não existe conforto possível que impeça você ouvir a voz do seu Salvador. Meus irmãos, é no silêncio que desprezamos de tudo o que é do mundo para ouvir o nosso Salvador. Veja, o povo cativo na Babilônia não tinha patrimônio construído. Não, porque tudo era daquele que tinha um poder sobre eles. O povo cativo no Egito não tinha patrimônio construído e possibilidade de sucessão. Não tinha uma vida organizada com previsão para o futuro. Não. E veja que o povo de Israel, de tempo em tempo, quando ele se distanciava de Deus, era justamente esse lugar que Deus levava o povo para o deserto, para que eles pudessem se desprender das coisas do mundo, se desprender daquilo que ofusca a possibilidade de a gente ver e ouvir a voz de Deus. E quando você se desprende de tudo isso, você tem a oportunidade de ouvir a voz do Salvador. É no silêncio, meus irmãos, que deixamos de ouvir a nós mesmos para ouvir o nosso Salvador. E veja, o verso 22, como nós lemos, vai dizer que a causa de nós não sermos consumados é a misericórdia do nosso Deus, que ela não tem fim. Porém, o verso 24 vai dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Meus irmãos, Romanos 9, 16, vai dizer o seguinte: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, não existe esforço ou qualquer tipo de barganha que você possa tentar fazer com Deus que vai mudar o que Deus quer. Porque é somente as misericórdias dele que permite que nós tenhamos a possibilidade de estar aqui nessa noite cultuando a ele e se apresentar novamente rogando o perdão pelos pecados, porque não existe qualquer tipo de esforço humano que seja possível e chegue a ponto de ser agradável a Deus. Então, meus irmãos, o que nós devemos tirar enquanto lição, aprender nessa noite, é que precisamos deixar de todo barulho, de ouvir tudo aquilo que é rival a Deus. Veja que o nosso irmão Calvino, ele é muito feliz quando ele vai dizer que tudo aquilo que é substituto, que rivaliza com Deus, é um ídolo. E por mais que nós saibamos de tudo isso,
nós devemos ter o devido cuidado, mesmo sabendo disso, de desprender de tudo aquilo que cause dificuldade para a gente poder ouvir a voz do nosso Deus. Então precisamos deixar de todo barulho, de tudo aquilo que é humano, de tudo aquilo que é construção humana para ouvir nosso Salvador. E, claro, neste momento Ele vai nos conceder o desvelar da sua verdade pela sua misericórdia. Por quê? Verso 25 vai dizer: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma do que os buscam. Meus irmãos, que tenhamos sensibilidade de espírito para poder ouvir a voz do nosso Deus. Lembrando sempre que no silêncio, no lugar mais inóspito, no lugar mais dificultoso, no mais sombrio, é justamente o lugar que nos permitirá ouvir a voz do nosso Deus e com isso produzir arrependimento. O objetivo primordial de muitas vezes a gente se colocar ou estar em determinado lugar ou estado é Deus falar com a gente em alguma medida. Então, meus irmãos, não esqueçam de glorificar a Deus no mais pequeno e mais simples e singelo ato da sua vida, porque é nesse momento que a sua conexão com Deus vai ficando forte. E como vimos, se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não tínhamos a oportunidade e a possibilidade de ouvir a voz do nosso Deus. E aí eu reservei o verso 40 como um tipo de aplicação, onde nós podemos executar 3 verbos que nós encontramos aí no verso 40. A gente não fez a leitura, mas ele vai permitir que nós façamos uma aplicação de tudo aquilo que nós aprendemos aqui. A primeira dela é que nós devemos esquadrinhar o nosso caminho. Veja, a gente falou de tudo aquilo que nos distanciava de Deus. Os exemplos dados e o estado de lamento foi justamente um estado de distanciamento de Deus. Então, é o momento, o estado que nós estejamos, é o momento da gente poder investigar o que é que nos impede e o que é que tem nos impedido de ouvir Deus com claridade. Veja, meus irmãos, nós somos conhecidos por devotar todo o nosso culto à palavra, não é? E a Bíblia nos ensina que nós devemos ofertar a Ele um culto racional, um culto onde permita Deus falar aos nossos corações. Que quanto mais barulho, quanto mais espetáculo, quanto mais salto mortal para trás, isso traz ranhuras e dificuldades para a compreensão. Então, o momento de desvelar da verdade trazida pela palavra é um momento de silêncio, e tem que ser justamente nesse lugar, para que nós não deixemos as coisas, as perfumarias do mundo ser mais atrativo do que estar nesse lugar acuado. Veja que o evangelho aqui pregado é o evangelho de desconforto. A Bíblia nos coloca nesse lugar de desconforto o tempo todo. E o verso 40 nos ensina que nós devemos, primeiro, esquadrinhar os nossos caminhos. Quando assim o fazemos, ele vai o quê? Provemo-los. Lamentações, e o lamento é nós falando com Deus. Deus não está falando aqui, não. A súplica é humana. Senhor, esse aqui é o meu estado, esse aqui é o meu coração. Eu estou dessa maneira aqui. E o terceiro verbo é voltemos para o Senhor.
Lembra que eu falei sobre a conexão de Esdras, capítulo 9 e capítulo 10? Quando nós voltamos ao Senhor, lá com Esdras, houve a reconstrução do templo, houve novamente essa possibilidade de culto ao Senhor, porque o povo de Deus não cultuava a Ele. Então houve a possibilidade de novamente essa conexão do povo de Deus com o próprio Deus. E para fechar, meus irmãos, vamos novamente lembrando que o livro de Lamentações, o texto lido, é um memorial. O verso 21, vamos ler todos juntos, para finalizar. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Que sejamos homens e mulheres sedentos para ouvir a voz do nosso Deus e que tenhamos sensibilidade de espírito para poder, em silêncio, ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações. Novamente agradeço o convite feito e passo novamente a palavra aqui para o nosso presbítero Gilberto.